Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina, para falar com vocês a respeito do São Paulo, notícias importantes do tricolor neste sábado. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal que é muito importante a sua inscrição, a sua participação. Primeiro vamos falar do treino do São Paulo, informações do treino deste sábado. O São Paulo que se reapresentou e já fez um treino preparando o time aí para o jogo contra o Atlético Paranaense. Os jogadores iniciaram o sábado, recebendo uma apresentação de vídeo. Na sequência, foram para o gramado para realizar o aquecimento com a bola. Depois houve duas atividades diferentes. Uma ali contando com 3 equipes divididas, Uma contando a parte de organização ofensiva e defensiva e a outra um treino tático de 10 contra 10, trabalhando ali a parte mais tática do jogo, O São Paulo que volta a treinar na próxima segunda-feira, na preparação para o confronto contra o Atlético Paranaense pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento aí o São Paulo tem 15 pontos em 10 jogos, ocupa a 8ª colocação do Campeonato Nacional e o Atlético está na 7ª colocação, tem 1 ponto a mais que o São Paulo. Estas são as informações do treino. Não tem nenhum boletim informando a respeito dos jogadores no departamento médico. A única boa notícia aí é que alguns jogadores estão na última fase ali, na fase de transição. Igor Vinícius, o Thales Costa, vários jogadores que estavam lesionados estão se recuperando ali já na última fase de transição. Wellington, Moreira, esses jogadores que são importantes também, quando voltar vão poder ajudar bastante aí o time do Dorival. Para a gente falar de informações do tricolor, o Belletti acabou saindo do São Paulo e vai se dedicar para fazer cursos na Europa. O Belletti que comandava o Sub-20 sai do São Paulo e agora o técnico Menta assume o Sub-20 do tricolor. O Belletti teve até um bom período aí, no comando técnico do Sub-20, Foram 28 jogos, sendo 17 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Seu último jogo foi na última sexta, na boa vitória do São Paulo, em cima do Nacional, vencendo por 6-0, no último jogo da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Agora o Belletti deixa o comando do Sub-20 e o técnico Menta, que passou boa parte sobre todas as categorias de base do São Paulo, agora assume o comando técnico aí do Sub-20. O Sub-17 agora, que era do Menta, passa a ser dirigido por Alan Barcelos, que estava na categoria Sub-15. Essas são as informações das categorias de base e mais uma boa vitória do São Paulo em cima do Nacional. Pelo último confronto do Paulista Sub-20, o São Paulo vencendo por 6-0. Informações sobre um jogador que está processando o São Paulo. Não é só o Pedrinho, que também processa o São Paulo diante da rescisão de contrato que teve, O Pedrinho que teve um problema com a ex-namorada, agressão, violência doméstica, tudo aquele caso. O São Paulo acabou não esperando o caso chegar no final e acabou rescindindo o contrato com o jogador. O Pedrinho entrou com um processo contra o São Paulo para tentar voltar para o São Paulo, não aceitando a rescisão de contrato, diante do processo que ainda nem foi concluído, o processo de investigação contra ele. E parece também nas redes sociais que o Pedrinho já voltou com a namorada, que acabou ali entrando, fazendo os boletins de ocorrência, entrando no processo contra o Pedrinho também. Então, problema aí do Pedrinho com o São Paulo também é um dos jogadores que está processando o São Paulo, mas tem um novo jogador, o André Anderson. O André Anderson, que quase nem jogou, que passou metade do ano lesionado, o próprio, ele está aí processando o São Paulo e a gente vai tomar nota de todos os temas aqui para falar desse assunto, Fim conflituoso, a matéria que traz aí o Globo Esporte, Com o fim aí da passagem do jogador, terminou de maneira conflituosa com o São Paulo Futebol Clube, A decisão sobre a saída do André Anderson estava tomada há alguns meses, especialmente depois da saída do técnico Rogério Ceni, responsável por indicar o meia ao São Paulo. A pedido do Rogério, chegou o André Anderson, jogador quase nem jogou, teve o problema no pubis, aí foi feito um tratamento conservador, foram pelo menos ali algumas sessões de infiltração,
o jogador se recuperou, voltou a jogar, voltou a sentir dor. E aí o São Paulo fez o seguinte, recomendou ao jogador procurar um especialista. E foi isso que aconteceu, né? O André Anderson foi atrás do especialista e foi recomendado a cirurgia. Sabendo que o jogador é da Lazio, o São Paulo, então, falou para o jogador, olha, vê com os médicos da Lazio se você vai tratar aqui, se vai tratar lá, como que vai ficar a situação e a cirurgia, se eles aceitam a cirurgia. O André Anderson foi até a Itália, fez a consulta com os médicos da Lazio, que o jogador pertence à Lazio. A Lazio indicou também o tratamento cirúrgico e aí o André Anderson voltou para o Brasil para fazer a cirurgia. Isso tudo no ano passado, para o final do ano passado para o começo de 2023, né? Como o atleta estava cedido pela Lazio, o São Paulo Futebol Clube requereu que o atleta fosse avaliado pelos médicos da agremiação italiana, né? Eu vou deixar aqui em destaque. O atleta se deslocou para a Itália, sendo avaliado pelos médicos da Lazio, que também recomendaram o tratamento cirúrgico. Agora falando aqui, ó, após o diálogo entre os envolvidos, o atleta decidiu realizar a cirurgia e tratamento no Brasil para cumprir o seu contrato de trabalho com o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo solicitou à Lazio autorização para a realização da cirurgia, o que foi prontamente assim, atendido. Ocorre que, passado quase 3 meses, o São Paulo Futebol Clube não providenciou a cirurgia, né, o tratamento cirúrgico, sofrendo com dores e sem poder exercer sua profissão. Em abril de 2023, o atleta André Anderson custeou integralmente a cirurgia. Ou seja, o São Paulo não pagou a cirurgia para o jogador e aí o jogador teve que tirar do próprio bolso e fazer a cirurgia, né? O Galopo acabou também passando por um caso parecido, né? Após a cirurgia, foi concedido atestado médico e afastamento de atividades físicas por 3 semanas com posterior início da fisioterapia. E aí, o que aconteceu, né? Todavia, após o tal período, o atleta foi impedido de realizar seu tratamento médico nas dependências do São Paulo Futebol Clube, que frisa-se possui revolucionário setor de reabilitação mundialmente famoso, o Refis. Então, o São Paulo entrou em acordo com o jogador para fazer a cirurgia, mandou o jogador para a Lazio autorizou, mandou o jogador de volta, e aí o São Paulo não realizou a cirurgia. O que fez o jogador buscar a cirurgia por conta própria, ele acabou fazendo a cirurgia, e agora o São Paulo também impede o jogador de se recuperar dentro do Refis. Isso tudo antes de acabar o contrato, de finalizar o contrato com o jogador. E agora, né, a gente vê a incapacidade da gestão do São Paulo de lidar com problemas extra-campo, principalmente quando se fala do Refis e do departamento médico do São Paulo, né? Então, seguindo aqui, ó. Ainda para que não houvesse maiores agravantes em sua reabilitação, o notificante vem realizando o tratamento por sua conta, sem nenhum respaldo do São Paulo Futebol Clube. E aí tem a lei que protege o trabalhador, o jogador, né? Então destaca-se aqui a simples leitura aqui, ó, do inciso do artigo 45 da Lei 9.615 de 98, imputa a responsabilidade do São Paulo em arcar com todas as despesas médicas hospitalares. Tal obrigação consta inclusive no artigo, aí aqui tem um artigo falando a respeito da Lei Geral do Esporte, né? Então é obrigação do São Paulo lidar com isso, né? Ainda é obrigação do São Paulo prorrogar o contrato de trabalho em virtude da lesão e tratamento cirúrgico caracterizado como acidente de trabalho nos termos da legislação vigente no Brasil por força de obrigação contratual, né? Então aí você vê que mais um jogador processando São Paulo. Tem aqui a nota, é muito grande, eu tentei dar uma resumida aqui para compartilhar com você. E aí, torcedor, mais um jogador, né, processando São Paulo. São Paulo não cuidou do André Anderson. Na minha opinião, é um jogador até que merecia mais
oportunidades. Pelo que mostrou em 2, 3 jogos, poderia ter mais chance ali para apoiar ali, né, o time do Dorival, servir como um reforço ali, mas pelo que eu vi aqui, o São Paulo está assim errado, não consegue lidar com o jogador, não consegue ajudar a recuperação do atleta, e aí tem um problema grande nessa gestão do São Paulo, né? Mais uma vez a gente vê a gestão do São Paulo não cuidando dos assuntos extra-campo, né? Então o Júlio Casares é mal assessorado. Quem é que é responsável por cuidar disso aí, né? O que está fazendo o Doutor Sanches, né? Essa turma aí encostada no São Paulo, né? O que eles estão fazendo aí que não cuidam dos jogadores, né? Não só o caso do André Anderson, não estou aqui para defender o André Anderson, mas você vê que o São Paulo é amador em todas as áreas. Mais uma situação horrível aí envolvendo o São Paulo Futebol Clube, né? Então a gente precisa ficar em cima, vamos ver o que vai acontecer, né? Nesse caso do André Anderson aí. Eu vou ficar por aqui, agradeço imensamente a sua presença. Deixa aí nos comentários a sua opinião em respeito ao André Anderson sobre esse assunto aí envolvendo o departamento médico do São Paulo. Também deixa os comentários a respeito do Belletti, que acabou deixando o sub-20 e vai cuidar da carreira fazendo cursos na Europa. Eu fico por aqui, se tiver alguma novidade eu volto neste sábado, senão a gente volta no domingo com informações do Tricolor e mais informações do Campeonato Brasileiro, o São Paulo se preparando para enfrentar o Atlético Paranaense. Um excelente final de semana para você, um forte abraço. Valeu!